Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo no canal e nós vamos falar muito de Santos Futebol Clube a partir de agora. A Breaking News do Peixão chegando sempre atualizada com as últimas do maior alvinegro da terra, que é o seguinte: nós vamos falar tudo sobre Santos no dia de hoje, com informações do mercado da bola, possíveis renovações, tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, se inscreva aqui no canal, você vai ativar o sininho, porque assim o YouTube notifica você toda vez que tiver um conteúdo novo aqui, ok? Se gostar, dá aquele like aí, que ajuda bastante no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, vamos falar do peixe! Meus amigos e minhas amigas, a Break News do Peixão, chegando sempre atualizada. É o seguinte, eu queria começar falando, então, de Santos no dia de hoje, sobre aí algumas informações, principalmente o mercado da bola no Santos, tá? Que tá aí tendo algumas novidades. Primeiro, eu queria falar que o Santos Futebol Clube, então, já pensando na próxima temporada, também busca reforços e também manter alguns jogadores. Hoje saiu a informação de que o coordenador de futebol do Santos, Alexandre Galo, tem interesse em renovar o contrato do Gabriel Inocêncio, tá? Lateral direito e esquerdo do Santos Futebol Clube, que veio do Água Santa naquele pacotão, com o Bruno Mezengue e também o Luan Dias. Esses dois não deverão ficar no Santos para 2024, serão devolvidos para o Água Santa. Porém, segundo informações, o Alexandre Galo pode e quer tentar fazer um novo contrato para o Gabriel Inocêncio. Ele, digamos assim, teria sido pelo Galo e algumas pessoas do Santos o único aprovado ali, o melhorzinho, digamos assim. E como o Santos não tem muitas opções para lateral direita nem esquerda, ele seria um cara ali para poder ficar no elenco. Não vai ser titular, mas então o Santos pode fechar aí um novo vínculo com o Gabriel Inocêncio para 2024, beleza? Tivemos também no dia de hoje aí alguns candidatos do Santos Futebol Clube às eleições confirmando as suas candidaturas, né? E mais para frente a gente vai falar mais sobre isso aí, quem sabe chamar alguns aqui, todos eles se quiserem conversar com a gente no canal. Então o Santos vai se ajeitando aí, aquecendo as turbinas para as eleições, que vão poder aí mudar muita coisa no Santos Futebol Clube, para melhor ou para pior. Aí só o tempo vai dizer, tá? Mas agora eu queria começar a falar, então, sobre futebol. O Marcelo Fernandes continua trabalhando no time para enfrentar o Botafogo, domingo, 16 horas, no Rio de Janeiro, e pode contar, muito provavelmente, não o tempo todo, mas com as voltas de Dodô, lateral esquerdo / zagueiro, e também do João Basso, poderão ficar à disposição do Marcelo Fernandes para o jogo contra o nosso querido Botafogo lá, e o Santos. Vale muita coisa esse jogo, hein? Tem que buscar um bom resultado, porque senão pode complicar as coisas, ok? E agora a gente queria entrar também sobre o mercado da bola no Santos Futebol Clube. Agora umas notícias mais importantes do dia aí é o seguinte. Primeiro, eu queria falar sobre o zagueiro Joaquim do Santos Futebol Clube, que a gente já sabe, falamos aqui no canal, todos os torcedores já sabem que tem algumas propostas do futebol europeu por ele já nas mãos do Santos para uma possível negociação no começo do ano, na próxima temporada, por volta de 8 milhões de euros, que dá aí mais ou menos 42 milhões de reais. Porém, surgiu uma informação no dia de hoje que mais uma vez o Flamengo está no caminho do Santos. Mais uma vez o Flamengo está tentando jogadores do Santos. Mais uma vez o Flamengo quer, digamos assim, não atravessar, porque seria uma proposta, mas ao mesmo tempo o Flamengo quer contar com jogadores do Santos Futebol Clube, tanto os que já foram revelados, como jogadores que se destacam no Santos. Não adianta, os caras é incrível, sempre eles querem os jogadores que estão jogando bem no Santos. E agora o Joaquim, que é um dos melhores do Santos na temporada, principalmente no segundo semestre, o Flamengo, então, desperta interesse, segundo informações que vêm do Rio de Janeiro. O treinador, o Tite, que é um zagueiro, indicou o Joaquim do Santos para o Flamengo, tá? E pessoas ligadas à alta cúpula lá da equipe carioca
chegou à conclusão, olhando os números, de que 8 bilhões de euros, aproximadamente aí 42 milhões de reais, para o Flamengo é um dinheiro que dá para pagar. A gente sabe até que dá, porque os caras têm uma folha, né, digamos assim, muito alta em termos de arrecadação, né? Eles arrecadam muito, os valores deles são astronômicos, e eles podem investir muito em futebol. E aí, segundo essas informações, o Rodrigo Caio está baleado no Flamengo, está estourado, né? Tem 2 zagueiros lá que não são confiáveis, e eles querem um zagueiro mais confiável. O Joaquim está jogando muito, realmente, e aí, além dessas propostas, então, do futebol europeu, o Flamengo quer contar com o Joaquim, deverá fazer uma proposta ao Santos. O clube da Baixada, o nosso Santos, não tem muito interesse em negociar o Joaquim com o Flamengo, né? Principalmente, e nem com o futebol brasileiro, porque essas propostas da Europa vão chegar, e aí o jogador também gostaria de jogar no futebol europeu. Mas, de qualquer forma, o Flamengo, como tem dinheiro, ele pode oferecer grandes salários, ele pode oferecer valores às pessoas que tomam conta, aos agentes do jogador, né? Então, acaba que você oferece esses valores altos, você atrai a atenção do jogador e também dos seus agentes. Então, as luvas que o Flamengo paga é muito alta. Então, o Flamengo ele acredita que se fizer uma oferta para o jogador, o Joaquim, com luvas e um baita de um salário e um contrato, eles podem levar o jogador para lá. E para os agentes, o jogador é a mesma coisa. A gente sabe comissão do empresário, que o Rueda nunca paga, e os outros clubes pagam essas comissões e acabam levando os jogadores. Então, o Flamengo quer o Joaquim, diz que vai fazer uma proposta, vamos aguardar, mas tudo leva a crer que o Santos não deverá negociar com o futebol brasileiro, ok? E para finalizar, eu queria falar, já em cima disso, acabamos de falar que o Flamengo atravessa o Santos e está no caminho do Santos sempre em contratar jogadores do Santos, ou jogadores que às vezes acabam aí tendo uma história no clube. Vocês lembram do lateral esquerdo, Alexandro, ele mesmo que está já há um certo tempo na Europa, jogou no Porto, há muito tempo na Juventus, né? E o Alexandro, gente, ele sinalizou que quer voltar para o futebol brasileiro, tá? E há uns tempos atrás ele fez uma postagem junto com o Danilo, lá os dois que eram laterais do Santos na conquista da Libertadores, né? Que deixando, entre aspas, dizer que poderia voltar ao Santos, né? No futuro, e ele quer voltar agora para o futebol brasileiro, então. O ciclo dele também está se encerrando, né? No futebol europeu, o Alexandre, essa que é a realidade, ele é um bom zagueiro, ele é um bom lateral esquerdo, perdão. Ele também jogou de zagueiro da Juventus pela esquerda, mas ele é um cara que já está em final de carreira na Europa, entendeu? Então agora ele quer retornar ao futebol brasileiro. E segundo informações aí de 2 jornalistas, né? Vou até falar o nome deles aqui, Bruno Castanho e Robinho, o lateral esquerdo Alexandre falou para pessoas próximas que desejam voltar ao Brasil. E aí todo mundo pergunta, para o Santos, que ele sempre deixou no ar? Não, ele disse que quer jogar no Brasil, porém no Flamengo. Há 2 semanas, um intermediário ofereceu ele para o Flamengo, né? E o Wallace também, aquele volante que era do Grêmio. E o Flamengo falou, ó, a gente tem interesse, vai dar uma segurada aí que a gente vai acertar com o De La Cruz primeiro e depois, na semana seguinte, a gente conversa com vocês e pode fechar a contratação. Então, o Alexandre, ele disse para pessoas próximas e também para os seus agentes que ele quer jogar no Brasil, mas porém no Flamengo e não no Santos. Então, a torcida do Santos aí que ficava nas redes sociais pedindo para o Alexandre jogar no Santos, né? Tentando seduzir o jogador, esquece, tira o cavalinho da chuva, tá? Porque o Alexandre falou que ele não quer jogar no Santos, ele quer jogar no Flamengo. Então não tem o que fazer. E nessa reunião também, alguns clubes mostraram interesse na contratação dele também, como o Atlético Paranaense, o Grêmio e o Corinthians. Mas ele quer jogar no Flamengo. Então, quando o jogador quer jogar num determinado clube, aí não tem jeito. O contrato dele com a Juventus termina em junho de 2024, então ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. E então, praticamente, o Alexandre vai jogar no futebol brasileiro novamente, porém não no Santos. Essa é a grande realidade. Por mim, eu acho que ele é um jogador já em final de carreira, gosto dele, foi campeão no Santos, mas também não é aquele super lateral esquerdo.
na minha opinião, o Felipe Jonathan informa qualidade técnica, tem mais que o Alexandre. O Alexandre é um jogador mais de marcação, mais de força, mas o Felipe Jonathan, por exemplo, tem mais qualidade técnica. Só que o Alexandre está em final de carreira, então também você vai pagar um salário alto para o cara e se ele não quer jogar no seu clube. Então não adianta, ele vai para onde ele quer, que é o Flamengo. Então o pessoal aí, santistas, que pediam, pelo amor de Deus, para o Alexandre voltar ao Santos, como tem muito isso no Santos, né? Muitos torcedores do Santos ficam pedindo para ir jogadores voltar para o Santos, volta para o Santos, e não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, isso aí também é barca furada, muitos deles já estão em final de carreira, entendeu? Então, o Alexandre veio para queimar o último cartucho dele no Flamengo, uma ou duas, 3 temporadas aí, e já era, tá? Então, não precisa ficar pedindo, pelo amor de Deus, não, que o Santos vai se virar sem o Alexandre. O problema dele é que ir para o Flamengo, que vá, que seja feliz, digamos assim. E é isso aí que a gente tem para falar, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, comente aqui a sua opinião para a gente trocar ideia de Santos. Se gostar, dá o like, a gente volta com muito mais